E é importante, Natália, dizer o seguinte: nós estamos no país que é o maior produtor e exportador de solúvel do mundo. É o 13º produto do agronegócio brasileiro. Esse ano vão ser quase 900 milhões de dólares de divisas para o país. Então nós estamos falando de um setor que é extremamente consolidado, que tem uma tecnologia altíssima. Você saber o nível de certificações, eu fiz até um trabalhozinho desse, 180 dias úteis no ano, tem uma certificadora nas indústrias. A gente começa o dia com o agro logo no primeiro gole de café e mantém essa relação o tempo todo com produtores apaixonados em gerar resultados para milhões de pessoas dentro e fora do país. O café faz parte do agro, que alimenta o mundo com tecnologia e impulsiona a economia, assim como os demais ramos da agricultura e da pecuária presentes nas diversas regiões do Brasil. O tema desse episódio é café solúvel, o que o consumidor busca e como a indústria atende essa demanda. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com 2 especialistas em café solúvel. Aguinaldo Lima, que é diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Café Solúvel, e a Eliana Helves, que é engenheira de alimentos e consultora da Abix. Sejam bem-vindos, Aguinaldo e Eliana. Obrigado, Natália. Obrigado. A gente vê um crescimento do mercado de café solúvel, né? Então eu queria que vocês começassem falando sobre esse cenário atual, o que vocês estão vendo que está acontecendo com o mercado de solúvel. Eu percebi que tinha, na verdade não fui eu, a gente vai percebendo que tinha uma lacuna com relação à percepção de café solúvel, de qualidade e de opções de mercado. Então existia uma marca líder e não tinha muitas opções. E o consumidor começou a ter essa demanda de coisas novas, né? Inclusive com a introdução de cápsulas multibebidas, por exemplo, que tem o mix com café solúvel. Então tinha um campo aí para ser explorado com relação a esse produto. E a facilidade de uso, né? Então, o que acontece? Isso que a Eliana comentou. A gente tinha pouquíssimas opções há 6 anos atrás. E uma opção que era de costume de misturar com leite, né? Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. As empresas estão fazendo qualidade, até porque os canéforas estão melhorando. Lembrando que canéforas compõem 80% na matéria-prima do solúvel. Se você tem até café solúvel de 100% arábica, 100% canéfora, quando eu falo canéfora eu estou falando de conilon e de robusta, né? E você, nesse mix de blendagem, 80% é café canéfora e 20% é arábica. Então, a matéria-prima vindo melhor, a indústria adquirindo esse produto melhor, evidentemente se vai dar produto melhor. E até digo que eu que sou produtor de café lá no Cerrado, com uma história de arábica, quando eu comecei a trabalhar com a indústria de solúvel, a primeira coisa que eu fui conhecer como é que funciona uma indústria por dentro. E a gente sabe que a indústria de solúvel consegue fazer o produto que você desejar, assim como o café da indústria de torrado. E isso é bem possível, porque você consegue ter a mesma lógica de ter várias qualidades, vários tipos de torra, vários tipos de moagem e depois de extração, porque uma combinação de extração é água e pressão. Então, se você colocar mais pressão, você vai ter um café mais inadequado. Se você coloca menos pressão com água menos fria, você tem um outro tipo de café. Então, você consegue fazer variedades mais múltiplas. E isso começou a chegar na prateleira do supermercado. Então, hoje, 28% do café consumido no mundo é na forma de solúvel. No Brasil é 5%, mas vem crescendo acima de 3,2% ao ano, sobe mais do que o café torrado. E se você for no espaço de gôndola no supermercado, você vai ver que o espaço está muito maior, tem muito mais variedade e não uma coisa só que tinha há 6 anos. Então, isso estimulou e faz com que a gente tenha esses números de 3,2%, 3,6% de crescimento ao ano. E chega a ser impressionante a gente ver essa evolução do mercado de café indo para áreas que antes não eram tão comuns, como você citou a questão do canéfora, né? Vem melhorando a sua qualidade em canéfora e aí surpresas sendo reveladas em relação a pontuações de canéfora, o trabalho feito pelos produtores e solúvel da mesma forma.
também tinha essa visão de um produto um pouco mais, menos fino na questão de qualidade, de sensorial, para usar mesmo com uma mistura. E como você falou, Aguinaldo, a gente vê hoje mais produtos na prateleira, até com uma cor diferente dos grãozinhos. E aí vê essa questão que também existe um sensorial e técnicas, como você colocou, da indústria mesmo, para entregar um solúvel diferenciado com qualidade. É muito interessante de a gente compartilhar também com o consumidor que tem a oportunidade de ter um produto mais prático, também com qualidade. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra. As pessoas estavam acostumadas a tomar café solúvel em casa, que é principalmente a forma de consumo com leite. Então você não precisava ter um produto tão bom, mas você consumia aquilo com leite quente, misturava e atendia as necessidades do consumidor. À medida que os cafés de melhor qualidade foram entrando nas gôndolas e o consumidor foi percebendo que tinha outras opções, aquilo se tornou algo de desejo, né? Então, embalagens melhores, produtos melhores, e que a própria indústria nacional não acreditava muito no solúvel, tá? Cá para nós. À medida que o consumidor foi absorvendo esse produto, foi consumindo de maneiras diferentes, não só com leite, a gente começa a ampliar essa questão sensorial. E uma coisa puxa a outra. Então eu vejo que o próprio desenvolvimento de cafés torrados e moídos acabou puxando para que as pessoas começassem a consumir o solúvel com água. Então você começa a perceber toda a intensidade de aromas e sabores que aquele produto pode te dar. Aliado a isso, a gente teve a entrada das cápsulas dentro do nosso mercado, aonde a maior venda era de café com leite, né? Onde você utiliza uma cápsula só. E aí você tem o desenvolvimento de cappuccinos diferentes, com novos sabores e novas oportunidades sensoriais. Então você acaba ampliando essa questão sensorial dentro do universo de café solúvel. Ele como produto final e ele como ingrediente em formulações, que aí muda completamente a cara do produto que a indústria pode oferecer no B2B como no B2C, né? Direto para o consumidor ou entre empresas onde ele vai ter produtos específicos para determinadas aplicações. Isso é muito legal porque o solúvel ele tem uma praticidade fantástica, né? O que você precisa fazer é aprender a fazer. Porque o que acontece? E tem isso então também, né? Ainda aprender a fazer um solúvel. Como você aprender a fazer café torrado. Se você pôr mais pó, menos água, você vai ter... O café pode ser excelente e você fez porcaria, né? Depende da água que você coloca, água clorada. Exatamente. Então, tem também a sua forma de fazer. Precisa dosar a quantidade ao seu sabor. É bom deixar ela descansar um pouquinho ali, um pouquinho para depois você beber, né? E aí você vai ter percepções fantásticas, né? Então, nós também começamos a observar essa lógica para poder passar isso para o consumidor. E aí, foi em 2019, a gente começou com uma metodologia, né, de análise sensorial de café solúvel, porque se você tem para grão verde, você tem para café torrado, e cadê o solúvel? Aí cada indústria tinha o seu padrão. Então, como é que a gente faz para comunicar com o público, com os baristas, para sentir os atributos, né? Aí foi quando eu convidei a Eliana, né, para fazer esse trabalho conosco, de começar durante 2 anos com 10 empresas, né, as 6 empresas nossas que produzem solúvel e mais as 4 maiores marcas, durante 2 anos se reunindo para criar um padrão de classificação, descobrir os atributos e a intensidade desses atributos. Então, quando você conseguiu construir isso, aí a gente conseguiu até categorizar 3 categorias, cada uma com a sua especificidade de aplicação e de sabor, e agora transformando isso em um selo que logo vai estar no mercado. As indústrias, as grandes marcas vão começar a utilizar e a gente vai estar convidando todas as indústrias que tenham suas marcas, né, que possam se utilizar desse programa de certificação do selo de qualidade ABIX, que a Eliana tem grande participação nisso. Isso agrega demais quando a gente fala do consumidor, né? E durante esse processo, Eliana, o que vocês aprenderam, assim, com o desenvolvimento? Eu acho que tem uma questão de quebra de paradigma, Natália, dentro das próprias indústrias, porque nós colocamos na sala provadores de café verde, provadores de qualidade, de produto final e pesquisa e desenvolvimento. Então, dentro da mesma empresa, profissionais com visões diferentes do produto. Então, a gente alinhar tudo isso dentro do mesmo guarda-chuva é um desafio, porque cada um tem uma perspectiva.
né? Então, quando a gente começou a observar que o café poderia ser utilizado de maneiras diferentes, a forma como ele é comprado e a forma como ele é produzido acaba interferindo, esse foi o desafio da construção, onde todo mundo, toda a indústria tem o seu tijolo dentro desse protocolo, tá? Eu gosto de falar isso. E a gente começou a ver que tinham atributos que eram interessantes, que você tinha uma percepção em determinados perfis sensoriais e outros para determinadas questões que a gente vai usar, que teoricamente se você for consumir com água não é tão legal, mas se você for consumir com leite ou vai entrar numa receita, aquele atributo é importante. Então a gente começou a avaliar a importância de cada atributo dentro da aplicação do produto. E isso é muito bacana, né? O solúvel acaba que ele também é bastante dinâmico em relação às formas de uso, né? E a gente observa que durante a Semana Internacional do Café e também durante essa série especial do café, conversando com vários setores, que hoje em dia o mercado de café evoluiu para não olhar mais só para questões competitivas entre arábica e canéfora, entre métodos de preparo, e sim olhar a qualidade mesmo. Então a gente consegue avaliar qualidade de solúvel, qualidade de canéfora, qualidade de arábica, e aí não ficar segmentando e escolhendo pela diferenciação. E o solúvel, ele acaba permitindo que você misture com bebidas, você atinja um público, às vezes próprios países que não têm um hábito de consumo e vão colocar isso em bebidas já preparadas para consumo, então também tem um potencial grande, né? Quando você não precisa armazenar, não tem como preparar, a gente vê em avião, às vezes eles servem, é um solúvel. E como consumidor eu vejo que é melhor eu estar tomando um café de qualidade, independente de se é um solúvel ou se é um torrado e moído feito ali na hora, do que um café ruim. Deixa eu só colocar um negócio importante, Natália. Quando a gente fala de solúvel, tem muito preconceito ainda. E tem pessoas que acham que tem conservantes, aditivos e tudo mais. Então eu só gostaria de esclarecer que quando a gente fala de café solúvel, nós estamos falando de grãos de café, pode ser arábica ou canéfora, torrados, granulados e extraídos com água sob pressão e, portanto, a temperatura é mais elevada. E todo o processo que acontece durante a fabricação desse produto, ele é feito através apenas da lei da física, que é o ponto triplo da água, onde você usa evaporação e sublimação para você secar esse produto. Então, quando a gente fala de café solúvel, não tem aditivo, não tem conservante e ele tem uma validade normalmente de 2 anos. Então, nós estamos falando de um produto 100% natural, sustentável, né, porque as fábricas têm toda uma questão de sustentabilidade, certificações e que acaba tendo uma validade ampla, onde oferece para as pessoas a praticidade de você tomar a sua dose de café do jeito que você quiser, aonde você quiser. Uhum. Só precisa de água, né, além. Só água, né? E é importante, Natália, dizer o seguinte: nós estamos no país que é o maior produtor e exportador de solúvel do mundo. Há muito tempo. É o 13º produto do agronegócio brasileiro. Esse ano vão ser quase 900 milhões de dólares de divisas para o país. Então nós estamos falando de um setor que é extremamente consolidado, que tem uma tecnologia altíssima. Você saber o nível de certificações, eu fiz até um trabalhozinho desse, 180 dias úteis no ano, tem uma certificadora nas indústrias. Estou falando em cada indústria. 180 dias por ano, úteis, tem alguma certificadora. São mais de 26 certificações que a indústria de solúvel tem, exatamente para atender você tem kosher, você tem halal, você tem orgânico, enfim, você tem que atender o mercado. Então, é uma indústria que tem que cumprir todos os requisitos de proteção alimentar, de meio ambiente, de sustentabilidade. E é uma coisa que, para nós, foi uma novidade. Eu, quando comecei a trabalhar com isso em 2016, eu comecei a ver isso e falei, mas vocês são muito ruins de propaganda, vocês são muito ruins de marketing. Vocês têm uma tecnologia fantástica, fazem coisas que nós não sabemos. Nós precisamos começar a contar isso, né? E eu digo uma coisa, Natália, a cumplicidade de ter preconceito no solúvel, a culpa são dos canéforos e da própria indústria de solúvel. Porque ao longo do tempo ela comprava, a indústria de solúvel comprava aquilo que era embebível dos produtores, aquilo que era fermentado, e conseguia transformar em alguma coisa que se bebia e ainda exportar para o mundo. E não é à toa, não exportou para poucos países, porque acabou sendo líder de mercado. Então, essa história criou um círculo vicioso de que canéfora não presta e que solúvel também não presta. A partir do momento em que começaram a fazer qualidade, espera lá,
Agora, vamos lá. Você tem algum preconceito? Experimenta. É o que está acontecendo com os conilons, está acontecendo com os robustas, né? Está se quebrando preconceito. Isso está reverberando no solúvel. E se você observar que no mundo o solúvel cresce, e aqui no Brasil o solúvel está crescendo mais do que o café torrado, isso é uma resposta que a qualidade, o consumidor responde. Responde por isso. E não se trata de concorrência com o café torrado, é uma complementariedade. De manhã você pode tomar seu filtrado, no almoço você toma seu expresso e à tarde você toma o seu solúvel. Você vai para uma trilha, você vai para um acampamento, você vai para uma pescaria, leva o solúvel, você só basta água quente, você coloca ali. É como tomar chimarrão, né? Você vai com a garrafa térmica, para leva momentos diferentes, né? Para momentos diferentes. E hoje ele entra muito, Natália, dentro de uma tendência, no meu ponto de vista o solúvel ele é meio que super tendência dentro de alimentos funcionais. Então você precisa de um alimento que tem mais cafeína, o solúvel pode te dar. Então ele entra dentro desse universo que está crescendo muito, né, no setor, tanto não só de fitness, mas também de alimentos, superfoods que a gente tem percebido para alimentação, para recompor a alimentação nutricional das pessoas. Então, dá para ver que ele é como se fosse um ingrediente ali de uma receita mesmo, né? Pela forma como ele é o solúvel, e não daria para fazer com as outras formas. E a gente vê um valor que vai sendo gerado por toda a cadeia, né, nesse processo. Então a gente vê aqui como a indústria atende a demanda, que é o tema aqui desse episódio, e a gente vê que a indústria tem feito muita coisa com o trabalho que vocês colocaram durante esses anos e realmente conseguiu evoluir na qualidade. E vocês falaram sobre refletir no consumo. A pergunta que eu tenho é, tem uma demanda do consumidor por um solúvel melhor ou vocês acreditam que realmente o movimento foi o inverso? O setor se desenvolveu, veio a qualidade e aí o consumidor começou a responder e ampliar o seu interesse pelo solúvel, pensando tanto no mercado doméstico quanto internacional? Eu acho que tinha uma lacuna no mercado. E aí a primeira empresa que colocou aquele produto lá se surpreendeu. E aí os consumidores falaram, não, a gente estava querendo isso, mas a gente não sabia direito como expressar. Tanto é que até hoje ampliou a família de produtos, né? Então você vê uma segmentação premiumizada com relação ao produto e a gente está vendo as vendas crescendo cada vez mais. E tem um aspecto da praticidade, né? Eu tiro até para os meus filhos, que na verdade só consomem solúvel. Moram no exterior, mas só consome solúvel, porque é rápido. Eu vou lá, já coloco, tá pronto e já saio. Isso a gente e se percebe... for bom, melhor ainda, né? Exatamente. Rápido e bom, tá resolvido. E a gente percebe essa tendência aqui também, tá? Que a praticidade, a agilidade com que você prepara, e nesse mundo que tá todo mundo doido, correndo, tecnologia, e essa ansiedade que todo mundo tem, aí você, será que eu vou coar? Deixa para coar o café no momento mais, sabe? E tem outra coisa, Natália, que eu estou percebendo, que é a questão da indústria de equipamentos de food service. Nem eles conhecem o tipo de produto que dá para colocar lá dentro. Então é muito interessante porque a gente tem um mercado de food service fora, assim, das nossas casas, né, o out of home que a gente fala, que usava muito solúvel e era visto com preconceito, e a própria empresa que vende os equipamentos não sabia a qualidade do produto que ele pode colocar lá dentro. Então, à medida que a gente começa a explorar isso, em termos de negócio mesmo, olha, com o mesmo solúvel você pode fazer um café mais concentrado e bater e formar um tipo expresso, né? E você pode fazer um diluído onde ele vai parecer um tipo coado. E aí você oferece com preços mais em conta em lugares inacessíveis até então. Então tem um outro mercado aí que eu vejo, out of home, que pode crescer muito e que pode ter uma estratégia muito bacana com relação à qualidade e novos sabores a serem entregues para o consumidor. Com base nisso, qual que é a estratégia da indústria, do setor como associação para aumentar, por exemplo, expandir as exportações, inserção em novos mercados, expansão para aqueles que já são estabelecidos, né? Mas também novos mercados, que você trouxe números positivos, né, Aguinaldo, em relação à exportação, mas acredito que o setor tem interesse de ir além, né? O que você acredita que está no radar aí para ser feito? Não, sempre tem coisa para fazer, né? O Brasil exporta para mais de 100 países. E ao longo desses últimos 10 anos, você coloca no rol 140 países. Tem uns que entram e saem, então, mas na média 100 países que a gente exporta, nunca menos que 100. Né? Então, já tem uma abrangência muito grande.
E a gente está utilizando a metodologia, porque nós queremos globalizar, assim como a SCA fez, a Specialty Coffee americana fez com o protocolo de café torrado, a gente está fazendo a mesma coisa, que o Brasil é o maior protagonista de solúvel. Então, pela porta de entrada da metodologia, a nossa ideia é mostrar que o Brasil tem uma coisa diferente, então você chama a atenção do mundo, porque eu tenho um assunto novo, eu tenho uma inovação para mostrar, e através dessa inovação eu consigo entrar e ampliar o mercado externo. E aqui no Brasil, é você levar isso para barista, para levar para conhecimento para aqueles que são formadores de opinião, para que a gente consiga ter maior ambiência para chegar no consumidor. Então, é lento, mas ele tem que ser consistente, e os números vêm apresentando. Desde 2016 a gente vem crescendo acima de 3,2%. Então, isso está dizendo que a gente está no caminho certo. E assim, Natália, a gente montou um treinamento para profissionais, para eles entenderem o que é o solúvel. Quais são os atributos que um profissional, um provador, precisa ter para poder avaliar isso? Então, a gente criou um curso para formação de Instant Coffee Graders. Então, hoje nós já temos 40 profissionais treinados, um mexicano e um brasileiro que mora fora, né? Onde esses profissionais acabam passando por um curso de 3 dias e meio, praticamente, e imersivos em café solúvel, para eles entenderem quais são os atributos que a gente está valorizando e qual a intensidade que eles vão perceber em produtos totalmente diferentes. Então, eu tenho produtos independentemente da forma de secagem, de processos existentes, onde a gente foca no sensorial. Então, esses profissionais acabam sendo desafiados para terem esse conhecimento e aplicar essa percepção sensorial dentro desses cafés maravilhosos que a gente tem. Muitas frentes de trabalho, né? Dá pra ver que são Bem várias pontas aí conectando. Barulho. Ótimo saber. Gente, quero agradecer vocês por esse bate-papo tão bom, conhecer um pouco mais sobre o mercado de solúvel e compartilhar isso, né, com quem está ouvindo, produtores com oportunidade também de saber que seu café está também sendo bem representado pela forma ali de consumo, né? Não só quando o produtor pensa em vender, ele pode ser um torrado e moído, também tem a oportunidade de colocar num solúvel de qualidade, gerando valor para a cadeia toda. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos, né? Esse espaço do solúvel que você está dando para a gente aqui é fantástico. Coisa que até então não existia também, né? Então estamos quebrando preconceito aqui também, né? Exatamente. Então, muito legal. Obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, aproveita, pega a sua xícara, já vai atrás de um solúvel, igual a gente falou, prova esse solúvel e busque também informações que a gente vai deixar no link aqui desse áudio ou desse vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas iniciativas que falamos aqui. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, série Café 2024. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Quer fazer parte dessa comunidade? No link da descrição do episódio tem um acesso direto. Participe! Mande suas dúvidas e sugestões. Esse podcast é para você.